Vou começar do 13, tá? Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele e os enviassem a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Vamos até aí, mas o versículo-chave é: então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. O nosso tema de hoje é caminhar junto. Essa é a terceira mensagem dessa estação que nós estamos vivendo. Salve mais um para Jesus. Eu tive a surpresa e a alegria ao mesmo tempo de trazer a primeira mensagem. Segunda mensagem com o pastor Binho na semana passada foi abençoada, maravilhosa. E hoje nós seguimos, caminhar junto. Tem algo interessante quando Deus faz as coisas. Deus estabelece uma ordem, uma forma. O pastor já disse algumas vezes que Deus não trabalha na bagunça. Deus não trabalha de forma aleatória. Deus estabelece uma ordem para fazer as coisas. Foi assim na criação, foi assim em diversos momentos da história. Ele nos mostra que a ordem importa. Quando o povo caminhava, havia uma direção. E quando Jesus começa o seu ministério, ele chama as pessoas para perto. E novamente nós vemos que a ordem importa. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviarem para pregar. Primeiro, Jesus chama pessoas para caminharem com ele. E talvez seja muito importante entender isso dentro dos desafios que nós temos nesse tema Salve mais um para Jesus. Porque antes de Jesus te enviar, ele quer te chamar para caminhar com ele. Antes de Jesus te levar para alcançar pessoas, ele quer que você o conheça profundamente. Uma coisa importante, discipulado não começa com atividade. Da onde vem discipulado? Vem de discípulos. Jesus está dando origem aí ao discipulado. Então, quando a gente falar de discipulado, lembra dessa ideia de eu estou te chamando para caminhar. Discipulado não começa com atividade. Discipulado começa com relacionamento. O plano de Deus sempre foi relacionamento. Caminhar com Ele sempre foi a vontade que Ele teve para nós. Conhecê-lo profundamente. Por isso Ele deixa claro essa ordem para nós. Não um mandamento, mas uma ordem de como fazer. Primeiro, vem caminhar comigo. Antes de enviar, Ele chama para perto. E é sobre isso que nós vamos refletir hoje. Amém? Primeira coisa, nós somos chamados para caminhar. Como eu estava dizendo agora mesmo, tem algo muito profundo nessa ordem que Jesus estabelece. Antes de enviar os discípulos, Ele os chama. Antes da nossa missão vem a comunhão. Antes da atividade vem o relacionamento. O reino de Deus está começando ali de uma forma diferente com Jesus, em relacionamento. E muitas vezes, ainda mais numa igreja tão bonita quanto a nossa, em que se você chegar e falar assim, hoje o Edu ficou sabendo que eu ia pregar, e ele já veio em mim e falou, como é que eu posso te ajudar? O que você precisa? Deixa eu trazer uma água. Ontem eu abri o vídeo, eu falei, o Fê e o Kaique já estão servindo lá. Pô, que coisa bonita. E às vezes nós levamos a nossa vida espiritual a um lugar de serviço. Nós ligamos a nossa vida espiritual ao que nós fazemos. E Jesus, quando chama os discípulos, ele não pergunta, o que vocês conseguem fazer? Ele começa dizendo, caminhem comigo. Deus não procura pessoas úteis, Ele procura filhos. E desse relacionamento saem todas as outras coisas. A ordem importa. Não é sobre serviço primeiro, é sobre estar caminhando com Ele. Jesus nos chama a estar com Ele primeiramente. E isso aparece em diversos momentos. Quando os discípulos se encontram com Jesus pela primeira vez, uns dos discípulos, e eles perguntam, Rabi, aonde você mora? Mestre, Rabi significava mestre, aonde você mora? E Jesus tinha uma especialidade de transformar perguntas aparentemente simples em coisas profundas.
Quando eles perguntam, aonde você mora? Ele não responde assim, eu moro em tal lugar, virando à direita. Ele não fala, sabe a casa amarela? Ele faz um convite de novo. Vem e vejam. O convite de Jesus nunca foi só para eu vou te ensinar algo, eu vou te falar onde eu moro. O convite sempre foi, caminha comigo. Quando o jovem rico se apresenta diante de Jesus, e ele pergunta, Jesus, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? Ele esperava que Jesus desse uma informação para ele. Talvez mais uma lista de regras. Essas todas eu já preenchi, me dá as outras para eu preencher. E Jesus fala assim, vende tudo e me segue. Vem me conhecer intimamente. Vem caminhar comigo. Eu vou falar muito isso hoje. Vem caminhar comigo, porque é isso que eu quero que fique no seu coração. Jesus não queria seguidores distantes. Essa coisa que nós temos aqui, eu estou falando e vocês estão sentados me ouvindo. Ele queria convivência. Os discípulos não aprenderam só com o que Jesus falava. Claro, aprenderam ouvindo, mas aprenderam observando, caminhando e convivendo com Jesus. E aí, há algumas semanas atrás, eu vi um testemunho de um pastor que eu acho que encaixa bem no que nós estamos refletindo. Esse pastor, e eu me identifiquei, ele orava constantemente, pedindo, Deus, manda almas para a minha igreja, me dá almas, eu quero gente para eu cuidar. Deus, manda mais gente, me usa, Deus. E ao mesmo tempo ele tinha uma esposa muito parceira dele no ministério, e ela estava orando pela mesma coisa. E ela orava, tá solto isso aqui? Não, tá preso. Ela orava do mesmo jeito. Deus me usa. E eles oraram assim durante, 2 a 3 anos. Até que Deus começou a falar ao coração dele. E ele falou assim, quem disse que eu chamei você para te usar? Eu não chamei você para ser usado. Eu chamei você para me conhecer. E aí ele fez uma observação interessante. Ele falou, como é que você se sentiu a última vez que alguém te usou? Eu sei que essa não é a ideia quando nós falamos, Deus, usa a minha vida, não é isso. Mas é que a gente precisa entender que ser usado tem que vir de um lugar de relacionamento. Jesus não chamou, não fez um chamado para nós, para que nós fôssemos usados. Ele nos chamou para que nós pudéssemos conhecê-lo intimamente. E dentro desse lugar, tudo faz sentido. É como alguém chegar para você e falar assim, Berê, vai lavar a louça. Vai lavar a louça. Agora, se sua mãe chegar para você e falar, Berê, vai lavar a louça. Cabe, porque tem relacionamento, tem intimidade. Vem de um lugar diferente. O que nós fazemos vem do relacionamento, não ao contrário. Ele nos chama para um lugar de intimidade, de vínculo, de amor. E nesse lugar as necessidades começam a se revelar. Talvez seja exatamente isso que Jesus queria ensinar para os discípulos. Ele não os chamou primeiramente para serem úteis, para produzir, mas para estar perto, para caminhar junto, para conhecê-lo. Porque aquilo que nós fazemos para Deus, irmãos, isso é importante, tá? O que nós fazemos para Deus só permanece saudável, estável e duradouro e dará frutos se nasce de um lugar de intimidade com Deus. Se você está fazendo algo aqui, na sua força, na sua vontade, fica tranquilo, não vai rolar. O que nós fazemos precisa nascer de um lugar de relacionamento e intimidade com Deus. Nós somos uma igreja muito amorosa, disposta a servir. Uma igreja que deseja cuidar de pessoas, não é verdade? Mas isso não vem porque Deus nos deu tarefas. Isso vem porque nós temos caminhado com Ele. E eu percebo que quanto mais nós caminhamos com Ele, quanto mais perto nós estamos, quanto mais momentos como esse que nós vivemos aqui, mais coisas acontecem. Nós não viemos aqui ontem para aprender como falar do Senhor, porque era uma obrigação, mas é porque o nosso coração está pulsando por isso. O reino de Deus não começa em atividade, o reino de Deus começa em relacionamento. E tem um detalhe interessante, no momento de caminhada mais difícil de Pedro, talvez, a Bíblia diz assim que Pedro seguia Jesus de longe.
eu vou usar essa alegoria para dizer: Jesus não espera seguidores de longe. Ele não quer que você observe a distância. Ele não quer que você escute a mensagem aqui como um discurso bonito e vá embora. Ele quer que você o conheça intimamente. O convite de Jesus para nós é para caminhar lado a lado, dia após dia. Vem caminhar comigo. E a caminhada com Cristo, ela é um fim em si mesmo. Ela já é suficiente. Eu sei que todos nós temos necessidades. Eu tenho orado por coisas na minha vida há, acho que 2 anos e meio. E eu espero respostas. Eu espero milagres. Mas, mesmo se eles não vierem, mesmo que o que eu espero que aconteça não aconteça, a caminhada com Ele já é por si só suficiente. Conhecê-lo é o prêmio, nada mais. Conhecê-lo já é suficiente. Esse é o convite de Jesus para nós hoje. Vem caminhar comigo e me conhecer. Ele é o nosso alvo e todo o restante flui desse lugar, desse relacionamento. E pensando nisso, quero deixar algo interessante para nós. Jesus apresenta um formato de proximidade que gera transformação. Se o primeiro convite de Jesus é: vem caminhar comigo, vem estar do meu lado, vamos estar lado a lado, gastando tempo juntos, a consequência natural é que haja transformação. Eu gosto de esperar para ver se vocês estão comigo. É natural que haja transformação. Deixa eu dizer algo impossível. É impossível que alguém caminhe com Jesus, esteja perto de Jesus, esteja se relacionando com Ele e permaneça o mesmo. É impossível. Não é possível ter um relacionamento com Jesus e permanecer o mesmo. Ou você tem e muda, ou você não tem, amigo. Quando nós estamos perto de Jesus, o nosso olhar muda. Como a gente falou na primeira mensagem lá, o que quebra o coração de Deus começa a quebrar o nosso também. Quando nós estamos perto de Jesus, as nossas prioridades mudam. O nosso coração muda, a nossa forma de reagir às situações muda. Eu sou desse jeito, vai mudar, vai mudar. Pode ser que demore um pouco, mas vai mudar. Quando nós estamos perto de Jesus, a forma como nós enxergamos a vida, os nossos desejos, a nossa esperança muda, porque Jesus é a fonte e estar perto da fonte nos transforma. Os discípulos aprenderam assim, não só pelo que ouviam, mas pelo que viam caminhando com Ele de perto. O discipulado deles aconteceu na convivência, nesse momento de proximidade. Jesus não apenas ensinava verdades, mas Ele permitia que os seus discípulos enxergassem essas verdades tomando forma no dia a dia, em diferentes situações. Eu não sei se você já teve o privilégio de passar por uma situação em que um crente bom reage de uma forma que você não esperava. E você vê Jesus, você fala: caraca, isso é Jesus. É Jesus aparecendo. Quando Jesus estava para ser preso, Pedro saca a espada e fala assim: agora é nossa hora de guerrear. Agora a gente vai para cima. E ele corta a orelha do soldado. E Jesus reage de uma maneira completamente inesperada para Pedro. Ele fala: guarda a espada. Ele reage com cura. Ele reage com doçura. Ele reage enquanto esperavam um rei guerreiro. Ele se entrega como um cordeiro. A proximidade com Cristo revela o caráter dele e começa a moldar o nosso. Proximidade não é chegar diante de Deus para: Deus, eu estou precisando disso aqui. Não é um balcão que você bate e fala assim: eu queria tal coisa, Deus. Proximidade é caminhar lado a lado. Quanto mais perto estamos, mais o caráter de Deus começa a se revelar através de nós. Mais o nosso coração se molda através do coração dele. Mais propósito você encontra e mais o propósito dele para nós é cumprido, que é conhecê-lo.
caminhar com Ele. Esse é o propósito chave para a nossa vida. E quando estamos próximos a Ele, somos constantemente transformados. Até, sabe quando haver disso? Até o final das nossas vidas. Até nos encontrarmos com Ele. Se você acha que Ele já completou a boa obra em você, se aproxima de novo, tem muita coisa para mudar. Mas fique tranquilo, eu tenho mais do que vocês. Mas é nesse lugar que nós queremos estar, nesse lugar de proximidade que gera transformação. Mas tem uma coisa boa, o convite de Jesus para mim e para você não é de performance, diferente do que o mundo nos cobra. O convite de Jesus para mim e para você não é de utilidade, não é de serviço, é de caminhada, corpo a corpo. Vamos nos achegar mais perto dele. Vamos ter proximidade, porque essa proximidade nos trará transformação. Jesus não espera que você o escute falando alto em cima de um púlpito, mas Ele espera que você o escute como alguém que fala no seu ombro, caminhando lado a lado. E a transformação vem no caminhar, durante o caminho, caminhando com Ele. E entendendo que proximidade gera transformação, eu queria deixar algo aqui para nós também. Convivência que gera intimidade e intimidade que gera influência. Convivência que gera intimidade, intimidade que gera influência. Depois de aceitarmos esse convite, de caminharmos com Ele, de nos aproximarmos dEle, de sermos confrontados pela proximidade, algo começa a acontecer naturalmente. Nós começamos a nos parecer com Ele. Porque convivência gera intimidade, e intimidade gera influência. Talvez você já tenha ouvido o Rafael me chamar de gato. Alguém aqui já ouviu o Rafael me chamar de gato? Isso não é do Rafael, isso é do Sandro. E eu estava com o Sandro essa semana dando risada com uma menina que trabalha com ele, como nós absorvemos o jeito do Sandro de falar. Isso aqui é engraçado, hein? É o jeito do Sandro de falar. Por quê? Porque convivência gera intimidade. E intimidade, Sandro, gera influência. E assim também é no nosso relacionamento com Cristo. Só que tem algo importante. Convivência que gera intimidade, que gera influência, exige tempo. A convivência é o teste do tempo, não é verdade? É aquela história do velho que pega o casalzinho que vai casar e fala, agora você vai descobrir como é que é. E é assim mesmo, né? E é verdade. Mas é bom. Eu não sou desses. Agora, para mim foi maravilhoso. Mas o tempo gasto juntos, essa convivência, vai trazer intimidade. Não é só sobre proximidade, porque às vezes a gente se aproxima de um jeito muito intenso e vai embora do mesmo jeito. E não dá tempo de Jesus fazer o que Ele precisa fazer em nós. É sobre insistir, é sobre permanecer. É sobre se aprofundar. Não tem convivência profunda em encontros rápidos. Não sei se vocês já perceberam, nós vamos para o acampamento, né? E no acampamento nós temos convivência. A gente se vê no café da manhã, mas não dá tempo de gerar intimidade. Muito menos de gerar uma influência da gente começar a falar parecido. Mas deixa a gente ficar 1 ano no acampamento juntos, acordando juntos todo dia, né? Aí o Edu vai estar olhando para mim e falando, fala gato, tudo bem? O Sandro gosta, ele está aqui do lado. Mas é verdade. E é exatamente assim na nossa caminhada com Cristo. Nós precisamos gastar tempo com Ele. Nós precisamos gastar tempo nessa caminhada. Nós precisamos permanecer tempo suficiente para que essa convivência gere intimidade. E para que essa intimidade comece a influenciar o nosso jeito de viver de forma clara, para que Ele comece a aparecer em nós. Convivência começa a produzir marcas em nós. Espiritualmente isso acontece também. Lá em Atos tem uma passagem muito interessante de Pedro e João que diz assim, reconheceram que haviam eles estado com Jesus.
Quando os discípulos chegavam em algum lugar, as pessoas sabiam. Quando Pedro tenta negar Jesus, falam para ele, não, você fala como eles. Você tem o jeitão deles. É influência. A influência que Jesus teve na vida deles foi inegável. Eu quero poder um dia chegar desse jeito, de eu não precisar falar nada e alguém falar assim, você é crente, né? Você é de Jesus, não é? Seria uma ótima surpresa. Eu já tive a surpresa ao contrário, principalmente quando eu era moleque em escola, não era lá o melhor exemplo, e falava assim, você é crente? Eu tô mudando, graças a Deus. Eu acho que hoje eu já estou num lugar bem diferente, de entender que essa intimidade com Deus começa a influenciar a forma como nós falamos, a forma como nós nos portamos, a forma como nós lidamos com as situações. E talvez seja por isso que a palavra de Deus tem um mistério maravilhoso, que você lê a mesma coisa e parece completamente diferente, e você lê de novo e de novo. Você pode ler a Bíblia 30 vezes e ela parece que é como um rio. Você entra no mesmo rio, mas o rio não é mais o mesmo, você não é mais o mesmo. E flui de uma forma completamente especial. Por isso que é tão importante a gente continuar se alimentando da palavra diariamente. Porque é nesse lugar de se alimentar da palavra que nós começamos a ter a nossa vida influenciada de uma forma completamente diferente. Nesse processo, nós conhecemos a Cristo mais profundamente. E a missão não é que a gente sustente uma aparência espiritual. É permitir que Cristo forme a sua imagem em nós, numa convivência diária. Nós precisamos disso para que Ele se revele através de nós. E aí, irmãos, partindo para o final, nós entendemos 3 coisas muito importantes. Nós e Ele. Mas agora nós temos um desafio. Salve mais um para Jesus. E dentro desse desafio, eu queria finalizar dizendo assim, salve mais um para Jesus. Do jeito dele. Caminhe junto. Depois de entendermos o chamado para caminhar com Cristo, a proximidade que gera transformação e a convivência que gera intimidade, gera influência, nós achamos o coração dessa estação que a gente vive em Salve Mais Um para Jesus. Faça do jeito dele, caminhe junto. Salvar mais um para Jesus é muito mais profundo do que convidar o brother para vir no culto. Vai lá conhecer minha igreja. É muito mais profundo do que achar que você precisa ter a frase certa na hora certa. O convite de Jesus para nós nessa estação é caminhe com alguém até Cristo. Jesus fez assim, ele não apenas ensinou as multidões à distância, mas ele caminhou com pessoas. Ele chamou os discípulos para perto e dividiu a vida, ele compartilhou o caminho. E ele deixou isso tão claro que os discípulos fizeram a mesma coisa. E os homens de Deus na Bíblia fazem a mesma coisa. Eu amo falar de Barnabé, já falei aqui umas 30 vezes. Barnabé é o cara que vai lá e chama Paulo e pega pela mão e apresenta para os discípulos e vai até Tarsis e fala assim, eu vou caminhar contigo. Da mesma forma, Paulo aprendeu esse modelo e convida vários e vários personagens da Bíblia a caminhar com ele. Timóteo, Tito, Silas, enfim. O reino de Deus avança através de pessoas caminhando juntas. Jesus está nos chamando a viver exatamente isso nessa estação. Não apenas falar de Jesus, mas permitir que pessoas caminhem conosco, próximo o suficiente para ver Jesus através de nós. O Evangelho não é algo a ser explicado somente, irmãos. Também é, mas é algo que nós permitimos que as pessoas enxerguem. Salvar mais um para Jesus não vai acontecer em um momento chave somente, mas é numa caminhada. Discipulado não é somente transmitir uma informação, é dividir vida. Sabe de uma coisa? As pessoas querem entender se o que a gente fala aqui é verdade mesmo. As pessoas querem entender se o domingo do Flavinho aqui faz diferença na segunda-feira dele.
Se aquela situação que normalmente a gente daria um xingo no cara, agora você reage com doçura. Me perdoe. O pessoal quer ver se esse Jesus que você está falando, que aceitou e que te ama e que se está fazendo diferença de verdade. Ou se você só está de gogó. E aí talvez seja esse o maior desafio dentro do formato que Cristo tem para nós. Por quê? Porque quando nós caminhamos juntos nesse lugar de intimidade, de proximidade, nós revelamos realmente quem nós somos. Nós revelamos os nossos defeitos mais complicados, né? É por isso que eu acho que é tão especial ter as nossas crianças aqui, porque elas sabem quem nós somos de verdade. Se eu ouvir Boquinha da Garrafa com a Rafa durante a semana, ela não vai vir cantar aqui Jericó, não tem jeito. E quando nós caminhamos com alguém, ele começa a perceber quem nós somos. Por isso é tão importante estar conectado à fonte. Por quê? Porque por nós não somos capazes de salvar ninguém. Por nós não temos nenhuma possibilidade de convencimento. Se alguém for salvo por você, está perdido. Ou por mim. Nós não temos essa capacidade. Mas, se estivermos conectados à fonte, que é Cristo Jesus, nós somos capazes de demonstrar isso através da nossa vida. Paulo diz assim: nós temos, porém, este tesouro em vasos de barro. E aí tem uma ilustração que o pastor usou nos 40 dias de oração que me marcou muito. Nós somos vasos de barro com rachaduras. Mas, se temos esse tesouro dentro desse vaso, ele brilha através dessas rachaduras. É aí que ele aparece. É aí que ele chega. Por isso é necessário estar se alimentando, estar intimamente ligado a ele, para que a tua caminhada com outras pessoas dê fruto de verdade. O convite sempre foi para caminhar junto. Venham e vejam. Segue-me. E agora, depois de caminharmos com Cristo, de sermos transformados, ele nos convida a fazer o mesmo com outras pessoas. O reino cresce quando discípulos decidem caminhar juntos. Deus não está chamando você para convencer alguém. Caminhe com alguém como Deus tem caminhado contigo. É um desafio fácil, hein? Caminhe com alguém como Deus tem caminhado contigo. Mas permita que ele brilhe através de você. É nesse lugar que Deus pode fazer algo especial. Nessa nova estação, salve mais um para Jesus. Deixe de lado as frases de impacto. Deixa de lado o versículo no peito. Mas chama alguém para caminhar contigo. Se é que você tem caminhado com o Senhor, talvez hoje seja dia da gente se reconciliar no caminho com Ele. Fique de pé comigo, por favor. Quero chamar os meninos aqui. Estou encerrando.